Olá, eu sou a professora Juliana e neste vídeo eu vou mostrar mais algumas coisas sobre o Moodle. Lembrando que no vídeo anterior eu mostrei um pouco sobre a tela inicial e o painel do Moodle. Neste vídeo eu vou mostrar como funciona dentro de um curso. Então, a gente vai conhecer um curso e seus principais componentes. Quando você clicar num curso, ele vai abrir a tela inicial dele. Essa tela não necessariamente vai ser igual para todos os cursos que você está inscrito. Isso depende da forma que o professor organizar. Mas alguns itens são parecidos. Primeiramente, você deve notar que aqui ao lado temos o menu lateral. E ele mostra algumas informações sobre o curso. Como, por exemplo, a divisão entre as abas, né? Note que aqui as abas que aparecem aqui aparecem no meio do curso. Mostra aqui os participantes. Aí logo abaixo aqui a gente tem o menuzinho mais conhecido, que é o painel, a página inicial do site e entre outros componentes. Aqui, logo acima, é a navegação do curso. Isso aqui são links que você consegue clicar e ir navegando pelas funcionalidades do curso. Aqui são as abas de conteúdos. Então, o curso, geralmente, eles são organizados em abas. Isso depende do professor. Esse modelinho apresentado é o modelo padrão passado para os professores, mas lembrando que cada professor pode adaptar como considerar mais adequado para o seu curso. Aqui abaixo é o conteúdo do curso, então o conteúdo do curso fica aqui. E aqui na lateral é uma espécie de mural, né? Chama comentários. Você pode escrever um comentário e publicar, ó, os outros colegas também, o próprio professor também. Então, é uma área aqui diferente. Mudando aqui, importante a gente lembrar que o Moodle ele tem recursos e atividades. Os recursos, que é o que estão nessa tela, no caso aqui materiais para download, são os conteúdos disponibilizados pelo professor. Os mais comuns são arquivos. Aqui temos um exemplo de um arquivo em PDF. A gente consegue reconhecer pelo ícone dele. Se você clicar no arquivo, você consegue abrir. Com o arquivo aberto, você pode fazer o download para sua máquina, se você preferir, ou imprimir o arquivo. Mas lembrando que o Moodle não aceita só arquivos em PDF. Ele aceita em outros formatos. Mas geralmente os professores postam em PDF porque é um formato mais leve, facilita na hora da leitura, o conteúdo fica travado, ajuda para quem for ler no smartphone. Então, geralmente, os professores eles postam material no formato PDF. Mas pode, numa situação específica, ele precisar postar em outro formato. E o desenho muda. Um outro tipo de recurso comum são as URLs, ou links externos. Se você clicar sobre a URL, ela vai abrir. Essa URL pode ser para um site, para um vídeo que está numa plataforma externa. Então, esse é um recurso que os professores geralmente utilizam bastante. Só são esses dois tipos de recursos que existem no Moodle? Não. Existem outros também, mas esses dois são os mais comuns. Seja um arquivo interno, né, que o professor faz o upload para o Moodle, ou uma URL para um arquivo ou conteúdo externo. Então, esses dois são os mais comuns. Passando aqui, em atividades, como acho que eu tinha comentado no primeiro vídeo, existem vários tipos de atividades avaliativas que o professor pode aplicar através do Moodle. Aqui eu vou mostrar as três principais, que são as mais comuns. A primeira dela é a atividade questionário, que são listas de perguntas. Essas perguntas geralmente são perguntas múltipla escolha, mas tem perguntas de outros formatos, como verdadeiro e falso, perguntas de associação e também perguntas abertas, que você tem que digitar a resposta. Uma coisa legal do Moodle que no caso das perguntas fechadas, de múltipla escolha, por exemplo, o próprio sistema corrige, porque quando o professor inclui a pergunta, ele inclui a resposta. Ah, mas e numa questão escrita? Aí não, aí o professor precisa corrigir. Lembrando, uma dúvida bem recorrente, os alunos costumam achar que o ícone dele, por ter um Vzinho, significa que ele entregou o questionário. Na verdade, isso não significa isso. Esse desenho é só para indicar que é um questionário. Para saber se você fez a atividade ou não, você tem que clicar nela para abrir
Aí lá você vai ver se você fez ou não. Se você fez, vai ter uma nota, nem que seja uma nota parcial lá, ou pelo menos um aviso que você entregou. Se você não fez, vai estar em branco. Outro tipo de atividade é a tarefa, que a gente usa para o envio de arquivos. Então, de repente, o professor pede para você fazer um relatório nas normas da ABNT para você entregar aqui. Ele não vai pedir para você entregar para o e-mail dele. Ele vai pedir para você entregar aqui, na tarefa. Então, é simples também, não é nada assim complicado de outro mundo, mas geralmente, quando o professor precisa que você mande um arquivo para ele, ele vai pedir através da tarefa. Qual que é o ícone da tarefa? Essa folha com a mãozinha. Está longe aqui para ver, mas se você olhar de perto, você vê que parece uma mãozinha entregando. E um outro tipo de atividade é o fórum. O fórum ele pode ser tanto de discussão como de dúvidas. Ah, tem diferença? Na verdade, não tem, é o mesmo fórum. É o professor, na hora de elaborar o fórum, ele vai falar para que serve esse fórum. Um exemplo de fórum de discussão. Tem um assunto que o professor quer discutir com a sala para saber a sua opinião. E é uma atividade valendo nota, como se fosse uma roda de conversa. Só que em vez dessa roda ser feita presencialmente, ela vai ser virtual. Então, né, o professor abre o fórum, abre o tópico e todo mundo começa a conversar por lá. Isso é um exemplo de fórum de discussão que o professor consegue até avaliar e aferir nota para isso. Um outro exemplo de fórum que a gente usa também, lembrando que o recurso é o mesmo, o desenho é o mesmo, é fórum de dúvidas. A gente costuma abrir numa disciplina, no formato à distância, um fórum de dúvidas. Um ou mais fóruns, depende do como que o professor organiza a disciplina, para que os alunos, caso tenham dúvidas, ele possa perguntar através desse fórum. Então, esses aqui são alguns exemplos de atividades que podem ter no Moodle. Existem outros também. Esses três são os mais comuns. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre atividades do tipo questionário. Como eu tinha falado, é uma lista de perguntas elaboradas pelo professor que você terá que responder. Algumas coisas que você tem que se atentar é o prazo e o número de tentativas. Isso é configurado pelo professor, mas você consegue ver. No nosso exemplo aqui, ó, o professor deu 4 tentativas para ele fazer o questionário. Método de avaliação, a nota mais alta. Ou seja, o aluno pode fazer 4 vezes e vai valer a nota mais alta. É sempre assim? Não. Depende como que o professor configurar, mas você consegue ver. Outra coisa importante é a data. A data que o questionário vai abrir e a data que ele vai fechar. Então, atente a isso também, porque depois que essa data ocorrer, fechar, você não consegue fazer o questionário. Aí você teria que pedir para o professor para ver se ele pode abrir e dar um prazo extra para você. Mas aí fica a critério do professor. E para você iniciar o seu questionário, você tem que clicar nesse botão, tentar responder o questionário agora. Então, você clica, ele vai abrir o questionário. Quando ele abrir o questionário, ele tem esse formatinho aqui, ó, que mostra o exemplo de uma pergunta, né? Eu já estou aqui na terceira pergunta. Aqui, o primeiro item são informações da questão. Ele fala assim, ó, por exemplo, ainda não respondido, você não respondeu. Fala quanto vale aquela questão dentro do conjunto de questões, que pode acontecer do professor dar um questionário que as questões tenham pesos diferentes. Isso não acontece numa prova presencial? Aqui também. Se o professor não configura, todas têm o mesmo peso, mas aí depende de como que ele fez o questionário. Aqui nessa parte em azul fica a questão. Então, tem um enunciado, aí você tem aqui as alternativas, você escolhe qual que você acha correta. E tem outros tipos de questões também, mas é bem fácil para entender. Esse botãozinho aqui, ó, avança a página do questionário, porque o professor ele pode organizar as questões em mais de uma página. Isso vai depender do professor. Tem professor que não, coloca todas as questões em uma página. Tem professor que prefere colocar em mais de uma página. Aqui no menuzinho, aqui na lateral direita, tem a navegação do questionário. Ele mostra quantas questões tem, então você já consegue saber, aqui são 12 questões. Aqui nesse exemplo, ó, questão já respondida, que está o meio retângulo aqui no quadradinho, significa que você já respondeu a questão, ele salvou a resposta. Mas por que isso é importante? Por exemplo, você está num computador, não é um notebook, e acaba a energia da sua casa. O computador desliga, você fala, nossa, eu perdi tudo que eu fiz. Não perdeu.
Todas as questões que tiver com essa marcação, ele já salvou. Então, se tiver um travamento, uma queda de energia, quando você ligar o computador de novo, a sua resposta vai estar salva. Uma outra opção interessante para isso, que você pode começar a responder um questionário hoje e terminar ele amanhã. Todas as questões que você tiver marcado assim, significa que ele já salvou a resposta. Você pode fechar sem finalizar, aí você não finaliza, você fecha sem finalizar. E continua respondendo no outro dia. Claro, né? Desde que no outro dia ainda o questionário esteja aberto. Você também tem que se atentar a isso, né? Ver se você ainda tem data para fazer. Aqui, ó, você pode ir clicando nos números para ir para a questão desejada. Geralmente a gente consegue fazer isso. Por que geralmente? O professor pode travar isso se ele quiser. Se ele quiser que você faça na ordem, ele consegue fazer esse tipo de travamento. Mas geralmente os professores não fazem. Eles deixam a gente. Eu, particularmente, prefiro deixar que o aluno navegue tranquilamente nas questões. E aqui o que está todo marcado é a questão que você realmente está. E por fim, aqui, ó, aparece o link para finalizar a tentativa. Quando você clica, você vai entregar o seu questionário para o professor. Tome cuidado, se você clicar nesse botão sem responder tudo, ele vai mandar mesmo assim. Claro que ele vai perguntar para você 2 vezes se você realmente tem certeza que você quer enviar esse questionário, né? Ele vai para outra tela e vai te perguntar se você tem certeza, então dá tempo de desistir, mas se atente que você pode sim entregar um questionário sem responder todas as questões. Mas é assim, a questão que você não respondeu é automaticamente considerada errada. Então presta atenção, principalmente em questionários grandes, né, como simulados para o Enem, por exemplo. Vai que você pulou uma questão para responder depois e esqueceu, então dá uma olhadinha se todas estão respondidas antes de enviar. Bom, agora vamos falar sobre a atividade tarefa. Como eu tinha comentado, tarefa a gente usa para o envio de arquivo. Também dá para usar a tarefa para escrever o texto na própria plataforma, mas o mais comum é para a gente enviar um arquivo para o professor. Um ou mais arquivos, você pode mandar mais de um arquivo também, se o professor permitir. Aqui nessa tela, mostra algumas informações da tarefa. Por exemplo, se você já enviou ou não, aqui fala que você não enviou. Status de avaliação, se tem ou não notas. Data da entrega, quando que você vai entregar essa tarefa, quanto tempo resta para você fazer essa tarefa. E aqui embaixo tem um botãozinho para você adicionar a tarefa. Você fala, tá, legal, tem essas informações aqui. E agora, como que eu mando o meu arquivo? Você tem que clicar nesse botão aqui, adicionar tarefa, que ele vai abrir a opção para você. Quando você clicar no botão adicionar tarefa, ele vai abrir a opção para você enviar uma tarefa. Aí aqui nessa área aqui, você vai arrastar o arquivo que você quer enviar, ou se você clicar no meio, ele abre aquela telinha de upload de arquivo. Aí você consegue escolher o seu arquivo lá na pastinha onde você salvou e enviar. Lembrando que, ao colocar o arquivo, ele aparece o ícone aqui e você tem que clicar em salvar para enviar ele. É o mesmo esquema de você mudar a foto do seu perfil, só que agora com um arquivo. Então lembre-se, você clica aqui, ó, arrasta o arquivo. Como que eu sei que o arquivo foi? Ó, o íconezinho do arquivo, ele reconhece. Aqui um exemplozinho do Word. Se for um outro formato, ele vai mudar o ícone aqui. E clica em salvar mudança. Fazendo isso, ele volta para a tela da tarefa e mostra, ó, você enviou para avaliação e aqui embaixo tem um arquivo que você enviou. Você pode até fazer o download dele. Então, de repente, você fez um computador, enviou no Moodle e depois você quer, eu enviei, mas acho que eu vou melhorar ele para enviar de novo. Você pode clicar para fazer o download dele. Aqui mostra quando que você enviou o arquivo. Mas você fala, tá, mas você acabou de falar que se eu quiser modificar o arquivo, eu posso fazer o download dele. Tá, eu faço o download, modifique. Como eu mando de novo? Tem uma opção aqui, ó, chamada editar envio. Você pode clicar nessa opção, aí você vai conseguir mandar o arquivo novamente. Vai que, por exemplo, você mandou o arquivo errado, você consegue apagar e mandar de novo. Mas, claro, se atente ao prazo, você tem que mandar dentro do prazo para o professor. Quando você clica lá, na tela anterior, no editar arquivo, vai aparecer essa tela. Aí vai estar seu arquivinho aqui. Você pode excluir ele e mandar de novo.
Como que eu faço para excluir? Você tem que clicar no arquivo. Se você clicar no arquivo, vai aparecer essa telinha aqui com algumas informações sobre o arquivo e vai ter um botão excluir, né? Se você clicar nele, vai aparecer uma telinha perguntando se você tem certeza mesmo que você quer excluir o arquivo. Você fala que sim e ele exclui. Quando ele excluiu o arquivo, ele habilitou de novo. Ó, você pode arrastar o arquivo. Aí é só arrastar um arquivo para cá, ou se você clicar no meio, ele aparece a janelinha para você fazer um upload do arquivo. Aí você faz o upload de novo, clica em salvar mudanças. Pronto, você consegue alterar o seu envio. Mas lembre-se, sempre se atente ao prazo da atividade. E um outro tipo de atividade é a atividade de fórum. Quando você clicar lá no fórum, ele vai aparecer uma telinha parecida com essa. Esse botãozinho aqui, aí já é uma pequena dica. Ele permite você acrescentar um tópico. Ah, eu posso acrescentar um tópico? Na maioria das vezes pode. Claro, dependendo da configuração, o professor pode até bloquear isso. Mas o padrão você pode. Porém, a dica que eu dou é que evite abrir um tópico, porque geralmente, quando o professor ele abre um fórum, ele abre o tópico e quer que todo mundo responda no tópico que ele abriu. Então, evite. Só use nesse caso, se, por exemplo, o professor não abriu o tópico, eu estou com muita dúvida. Você abre um tópico para falar com ele. Ou se, de repente, o professor fez uma atividade e pediu para cada aluno abrir um tópico. Pode acontecer. Não, eu quero que cada um de vocês abra um tópico que vai discutir sobre um tema. Aí tudo bem, você pode abrir. Mas sempre veja os tópicos que já existem. Aqui tem um exemplo de um tópico que já existe. Então, assim, geralmente o professor, quando ele abre o fórum, ele abre o tópico para você responder no tópico dele. É o padrão. Mas, claro, pode mudar dependendo da dinâmica da disciplina. Então, como que eu faço para abrir o tópico? Ó, tem aqui o exemplo do tópico, o nome dele, quem é o autor, quando que foi aberto. Então, tem aqui, é só clicar que ele vai abrir o tópico. Quando ele abrir um tópico, vai estar uma estrutura de um fórum mesmo. Então, vai ter o primeiro texto de discussão e as respostas dos seus colegas. Como que eu faço para responder? É só você clicar no botãozinho responder, ou da postagem original do professor ou de algum colega. O que geralmente a gente faz? Se você quer responder o professor, você vai clicar no responder do professor. Agora, se você vai dar uma réplica, né, responder alguma coisa que algum colega colocou, isso é normal em fóruns. Aí você responde, coloca no responder do colega. Quando você clicar em responder, ele vai abrir uma caixinha. Aqui, ó, escreva a sua resposta. Só você escrever a sua resposta e clicar em enviar. Pronto, sua resposta foi para o fórum. Bem simples. Um outro recurso importante dentro do curso é enviar uma mensagem particular para o professor. Por quê? Os fóruns, você viu no slide anterior, é bem simples. Lembrando que um fórum ele pode ser utilizado tanto para discussão, para uma atividade, como para tirar dúvidas. Geralmente o professor ele abre na disciplina um fórum de dúvidas. Só que o fórum ele é público. Se você posta uma dúvida lá, todo mundo da sala vai ver. Se é uma dúvida sobre a matéria, eu até incentivo que você use o fórum, porque afinal, às vezes, todo mundo está com dúvida, mas ninguém tem coragem de perguntar e você teve. Então, se você pergunta para o professor no fórum, o professor vai responder no fórum e todo mundo da sala vai ficar sabendo. Isso ajuda. É como se você levantasse a mão na sala e perguntasse. A dinâmica do fórum é essa. Só que às vezes, né, você quer chamar o professor do lado, porque às vezes você tem uma questão que é particular. Você não quer que os outros colegas da sala fiquem sabendo, não é da matéria, alguma coisa específica de alguma atividade sua. Então, vai agora, eu quero mandar uma mensagem só para o professor. Como que eu faço? É simples. Aqui, ó, na tela, estamos na tela inicial do curso, aqui novamente. Aqui no menu lateral, tem um botãozinho aqui chamado Participantes. Então, é só você clicar em Participantes e ele vai carregar todos os participantes do curso. Então, com os participantes aqui do curso, você vai clicar no participante que você deseja enviar mensagem. Ah, então, peraí, eu posso mandar mensagem para um colega também? Pode, você também pode. De repente, tem alguma coisa importante, em particular, que você quer mandar para um colega, você pode clicar no colega para mandar. Mas é mais comum o aluno querer entrar em contato com o professor. Então, você procura o professor lá na lista. Ah, isso eu não lembro o nome do professor. Pode acontecer, sei lá. É só você olhar em papéis aqui, ó, ele vai estar com papel professor. É só você clicar no nome, que ele vai abrir uma outra tela. Ele
vai abrir a tela do perfil do professor. Aí vai ter algumas informações aqui. E aqui em cima vai ter o botãozinho de mensagem. Aí é só você clicar em mensagem. Que na lateral vai abrir tipo um chat. Aí você vai escrever a mensagem que você quer e clicar naquele botãozinho de enviar. Um botão bem parecido com outro programa de mensagens bem conhecido. O que eu tinha que falar do Moodle era isso. Era uma ideia de uma introdução rápida, mostrar os principais recursos do sistema mesmo. Claro que dúvidas vão surgir, mas a dica que eu dou para você é que você use o sistema, não tenha medo, entre, olhe, leia com calma. Se tiver dúvida, mande para o seu professor lá pelo fórum, por mensagem. A prática vem com o tempo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Até logo!